Paz do Senhor, queridos irmãos. Tome o vosso assento. Nós vamos estar já ministrando a continuidade do nosso estudo, falando sobre o livro de Atos. E como nós já ouvimos, Atos, ele é chamado por Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo. E hoje eu estava lendo mais um comentarista que disse que ele é o Atos do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então são vários nomes, que nós temos à disposição para falarmos sobre o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 14. Nós estamos falando que Atos é a segunda parte de um livro. A primeira parte é Lucas. Então Lucas e Atos é um livro só, e Atos é a segunda parte. Lucas, ele procurou mostrar no seu evangelho o quão maravilhoso é nós andarmos segundo as Escrituras. Lucas vai mostra que Jesus, ele é filho de Deus. Ele vai dizendo que José era filho de Jacó, e vai falando fulano, até chegar sete de Adão e Adão de Deus. Então ele mostra que Jesus não é um mito, não vem de mitologia. Os gregos têm muito isso, mas Jesus não é um mito. Então uma dos enfoques do livro de Lucas é mostrar que Jesus não é um mito, não é algo criado pela mente humana, nem é uma história, mas é uma história real. Jesus é filho de Deus, é ser humano, mesmo porque Deus não pode morrer. Então, na cruz, como é que Deus morreria para pagar pelos preços do nosso pecado? Então, Jesus veio como homem para na cruz do Calvário morrer e também ressuscitar. E o livro de Atos vai fazer a segunda parte. Após mostrar que Jesus é homem e que tudo o que ele fez do poder do Espírito Santo, agora ele vai mostrar que a fonte do poder de Jesus continua à disposição da igreja, que é o Espírito Santo. Se nós o buscarmos com insistência, lembra quando Jesus falou sobre o juiz iníquo, que a mulher insistia, julga minha causa, e falou ali da persistência, da necessidade de continuarmos orando. Então, quando nós fazemos isso, continuamos orando, vamos receber o poder do Espírito Santo, como está registrado no livro de Atos. Lembrando aos irmãos que os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo no capítulo 20 de João. Os discípulos recebem o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. O que eles vão receber no livro de Atos é uma dotação de poder, é o batismo no Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Diz assim o texto, Lucas escrevendo Atos, ele diz: em meu livro anterior, ele está falando do Evangelho de Lucas, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja, Jesus começou a fazer e a ensinar, isso em Lucas, no livro anterior. Agora, no livro de Atos, ele vai dar prosseguimento em tudo quanto ele começou a fazer e a ensinar em Lucas. Em Atos, o Senhor Jesus fica cerca de 40 dias ensinando os discípulos e dá continuidade através do livro de Atos, aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Após ele ser assunto aos céus, o Espírito Santo descer na terra, Jesus continua realizando esta obra através da igreja, que em comum acordo, com uma parceria, para que a redenção que aconteceu na cruz continue se desenvolvendo e alcançando as pessoas, para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado. Versículo 2: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Quantos dias, irmãos? 40. Falando-lhes acerca do reino de Deus. A certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai,
da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou autoridade, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, ou os irmãos dele, referindo-se a Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia, quando lemos com atenção, quando a lemos com atenção, a gente consegue perceber muitas coisas e que a gente acaba não dando atenção em dias normais. Quando você vai estudar, prestar atenção no que você está lendo, buscar definições, a gente consegue entender muitas coisas. Falamos aqui na quarta-feira passada que Jesus, após ressuscitar, apareceu a muitas pessoas. Lá no texto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler, capítulo 15, versículos 6 e 7, diz assim, o 5 diz assim, o 4, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais, na época, viviam ainda até hoje. Depois foi visto por Tiago. Diga comigo, depois foi visto por Tiago. Esse Tiago é o irmão do Senhor. Observe o poder da ressurreição. Enquanto os discípulos, enquanto os irmãos de Jesus viam ele fisicamente, não o creram. Somente Maria era discípula de Jesus. Os seus irmãos não andavam com ele. Eles vão andar com Jesus após a ressurreição. O poder que ocorreu na ressurreição de Jesus, e os irmãos de Jesus, ao saber, ao tomar ciência de que Jesus havia ressuscitado, então você vai ver no versículo 14 de Atos que eles apareceram, começaram a seguir os discípulos que por sua vez seguiam a Jesus. O versículo 7 diz: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo falando da ressurreição de Jesus. E nada adiantaria pregarmos um evangelho se não falássemos da ressurreição, do poder de Jesus, da ressurreição de Jesus. Paulo diz que ele deixaria tudo quanto ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, ele considerava, o termo lá diz esterco, para conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. Então a ressurreição de Jesus é o marco do evangelho. As boas novas é que Deus existe sim. Ele está nos altos céus, não abandonou a sua criação, ele continua cuidando da sua criação. Quando Jesus veio, ele veio no ápice, no momento mais oportuno para que ele viesse. Gálatas disse que quando
vindo a plenitude do tempo. Quando a plenitude do tempo aconteceu, Jesus veio, porque a filosofia já não dava mais respostas, porque as ideias humanas já não conseguia trazer nada substancial para o ser humano. Quando o deísmo estava em voga, quer dizer, eles até acreditavam que Deus existia, mas se ele existisse, ele estava tão longe e havia abandonado a sua criação. Jesus vem para cumprir o texto do profeta Isaías, que disse: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome, Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus vem cumprir a profecia e mostrar a todos os habitantes da terra que Deus existe sim, que Ele é real, que Ele habita-se num alto e sublime trono. Isaías 56, versículo 17, que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita num coração contrito e quebrantado. Deixou os céus, veio à terra para ir na cruz do Calvário, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitou, e após ressuscitar no espaço de 40 dias, continuou instruindo seus discípulos e deu ordem para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo para ser testemunhas de tudo quanto Jesus havia ensinado e realizado enquanto estava nos seus dias, fisicamente falando, nos dias da sua carne. Ele faz isso e é assunto aos céus, e o Espírito Santo desce para reger a igreja. E a Bíblia nos mostra exatamente isso, que após Jesus ter feito e ensinado como fazer, e após morrer e ressuscitar, agora ele manda com que os discípulos aguardem por um espaço de tempo, para que do alto eles sejam revestidos. Já ressuscitado, agora assunto aos céus, o livro de Hebreus diz que Jesus penetrou aos céus. Outro texto vai dizer que ele foi recebido aos céus. E eu gosto daquela passagem no Salmo 24 que diz: levantai, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte na batalha, o Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Quem sabe esse Rei da Glória, diga amém. Amém. Então o Senhor Jesus, ele é recebido nos céus, e na terra os discípulos ficam não desamparados, porque antes da vinda do Espírito, o Senhor Jesus lhe dá algumas instruções e diz a eles para ficar em Jerusalém e receber o poder. Antes dele ser assunto ou subir aos céus, os discípulos que estavam reunidos antes dele subir aos céus lhe perguntaram: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel ainda? Observe que os discípulos estavam há cerca de 3 anos e meio ouvindo Jesus, falando com Jesus, dormindo com Jesus, se alimentando com Jesus. 3 anos e meio eles estavam aprendendo com Jesus, e Jesus falando do reino. Jesus falou para eles assim: o reino de Deus está no meio de vós, mas estará em vós. Ele vai dizendo, Jesus disse assim: olha, o Espírito da verdade é aquele Espírito que o mundo não pode conhecer, mas vocês o receberão. O Espírito da verdade não pode estar na pessoa mundana, somente naqueles que aceitaram a Cristo, entenderam que devem obedecer a sua palavra. E Jesus foi explicando e falando para eles do reino, que o reino é chegado, e eles ainda não tinham conseguido compreender exatamente o que Jesus tinha falado, a ponto de estar nos últimos momentos, Jesus para subir aos céus, e eles ainda não haviam compreendido algumas coisas. E Jesus então diz para eles no versículo 6 e 7, ainda não lhes compete saber as épocas ou estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Mas no versículo 8 ele dá a eles a chave, que é a chave do livro de Atos. O texto base do livro de Atos é 1 e 8 de Atos. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. E aí ele vai dizendo: na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E quando ele explica isso para os discípulos, nós precisamos entender o que estava na mente de Cristo. O Senhor Jesus estava dizendo para eles: olha, eu tentei falar com vocês, eu mostrei de várias formas, mas agora eu estou subindo.
algumas coisas vocês ainda não compreenderam, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. E então eles estão aguardando o Espírito voltar. E o que é que o Espírito vai ensinar a eles? O que aconteceu no planeta Terra? Escuta isso. O que aconteceu no planeta Terra? Quando Deus fez o homem e deu a ele autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E ele dá o poder a Adão e Eva para governar o planeta Terra. Mas eles, por um ato falho, eles pecam. E quando eles pecaram, o planeta Terra tornou-se agora do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo, ele domina. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Com o pecado de Adão e Eva, Satanás começou a comandar o planeta. E agora há um distanciamento entre Deus e os seres humanos. O Senhor Deus vem no Éden, faz uma promessa baseada na sua palavra e nas suas leis. E após ele fazer essa promessa, a humanidade continua caminhando baseado nessa promessa, nessa esperança, que o Filho de Deus desceria à terra. Esse Filho de Deus, ele vem à terra. Deixa eu lhe falar, é mais ou menos assim, o planeta Terra, que era uma extensão do céu, e aqui era para vivermos maravilhosamente bem. Quando Adão e Eva pecam, há uma ruptura entre o céu e a terra. O planeta fica abandonado no cosmos. A nossa Via Láctea fica abandonado, não tem mais comunicação entre os seres humanos, uma verdadeira comunicação ou comunhão com Deus, o Pai. Aí o que vai acontecer? A necessidade de alguém vir aqui e estabelecer novamente essa comunhão. O Senhor Jesus é que vem, ele desce do céu, ele vem como ser humano. A Bíblia diz, foi ele quem falou, que ele veio do Pai e desceu à terra. João vai dizer, escrever o que ele fala: eis que vim do Pai, entrei no mundo. Aí ele, quando está para subir aos céus, ele diz assim: agora deixo o mundo e volto para o Pai. Quando é que ele deixa o mundo e volta para o Pai? Quando ele prepara as pessoas na terra, para que as pessoas que estão vivendo na terra entendam como realizar novamente o contato entre a terra e o céu. A terra havia sido como que esquecida, abandonada, cortada a ligação entre os céus e a terra. O próprio Deus vem à terra em forma humana, para que através dessa sua vida na terra, ele pudesse contactar com pessoas que moram na terra. Quem mora na terra, diga amém. Amém. E essas pessoas agora precisam entender como fazer para voltar a ter comunhão com o céu. E Jesus vai instruir como eles devem fazer isso. Jesus instrui, ensina, volta para os céus e deixa na terra as pessoas agora para dar continuidade àquilo que ele começou. Mas só que as pessoas, humanamente falando, sem a presença de um ser poderoso, não conseguirá realizar essa obra que o próprio Deus encarnado começou a realizar, que eu e você não podia fazer. Perdoar pecados ou pagar o nosso preço. Jesus vai para a cruz do Calvário e lá ele paga o preço da redenção. Salmo 47, versículo 9, 49, versículo 7 e 8 vai dizer que o valor de uma alma é caríssima. Então ele vai, paga o valor dessa alma. Nós agora fomos comprados pelo poder, o precioso sangue de Jesus. Jesus agora instrui os discípulos, volta para o céu. E as pessoas que aqui ficaram não conseguirão dar continuidade a esse trabalho se elas ficarem humanamente falando sozinhas. É por isso que agora ele vai cumprir a promessa do Pai em Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e até os vossos servos profetizarão. Quem tem condições e entende essa palavra, diga amém. Ó, é para você profetizar. É para eu profetizar, é para aqueles que acreditaram na palavra de Deus profetizar, e é por isso que o Espírito Santo vai vir. Jesus diz para eles, ó, ficai em Jerusalém, daqui a pouquinho vocês serão revestidos. O que é que Jesus está dizendo? Eu sei que vocês sozinhos não vão conseguir, mas espere, virá o Consolador. A palavra Consolador, no Evangelho de João, é Paracleto.
E lá no Evangelho de João, essa palavra significa também advogado. Jesus é o nosso advogado no céu, advoga as nossas causas no céu. O Espírito Santo, a palavra paracleto, também é advogado. Enquanto Jesus advoga nossas causas no céu, o Espírito Santo, que é o nosso advogado, advoga nossas causas na terra. Por isso você não precisa perder a esperança de pensar em viver só uma vida boa depois do céu, porque enquanto você estiver na terra e confiar em Deus, as suas causas também são defendidas pelo divino Espírito Santo, que mora dentro de você. E se não mora, ainda hoje é noite, é dia aceitável e oportuno para que você permita que o Santo Espírito venha morar dentro de você, para ele fazer aquilo para o qual ele foi enviado: consolar, advogar e governar. O Espírito Santo, ele veio para governar. Como? Você lembra, você estudou história e você sabe que o Brasil era uma colônia de Portugal. O planeta Terra precisa ser uma colônia do céu. Assim como Portugal havia um rei e ele mandou para cá governadores. Ele mandou para cá pessoas para governar a colônia. E esse governo do Brasil, essa governança brasileira era ditada pelo rei de Portugal. Como era Portugal, era para ser o Brasil. Tanto é assim que você falamos a língua, o português, ou a língua portuguesa, que é semelhante à língua de Portugal. Lá em Portugal fala um pouquinho mais rápido, mas é a mesma língua. Nós falamos a língua dos portugueses que nos colonizaram. Agora olha a coisa linda. O governador veio de lá, trouxe professores, ensinou a nação, os selvícolas, né? Os índios que aqui estavam, e tantos outros que vieram após, de outras nações. Eles foram ensinados a falarem a língua do país que governava eles. Quando Jesus está dizendo assim, olha, o Espírito Santo da verdade, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Entre essas coisas é como governar o planeta, para que o planeta se torne verdadeira colônia do céu. Assim como é no céu, deve ser na terra. E Jesus ensina os discípulos a orar: Pai nosso que está no céu. Quem sabe a oração do Pai Nosso, diga amém. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso. Opa, venha a nós o quê? Teu reino. Venha a nós o teu reino, o vosso reino. Olha só a oração. A oração do Pai Nosso é a oração que a igreja precisa fazer, porque a igreja fazendo essa oração: venha o teu reino, venha o teu reino. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo: nós somos colônia do céu. O céu é que nos dirige, o céu é que nos rege. Nós somos colônia do céu. O rei está no céu, mas o rei enviou o governador. O governador é o Espírito Santo. Quem está brigado com o Espírito Santo não entende a língua do céu, mas quem tem comunhão com ele fala a língua do céu, porque ele é um governador que veio para governar conforme é o céu. Do jeito que é o céu, deve ser na terra. As doutrinas do céu é a doutrina da terra. A língua do céu é a língua da terra. Quem tem comunhão com ele pode dar glória ao nome dele, amém? Oh, o Espírito Santo veio mostrar para aqueles discípulos. O texto diz em Coríntios que Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos, depois pelos 12, e o texto faz questão de dizer, e por Tiago. Esse Tiago é o irmão do Senhor, que se converte após a sua morte e após a sua ressurreição. O Espírito Santo veio falar para eles: olha, eu sei que o Mestre esteve aqui, ensinou a base para vocês, ensinou a doutrina para vocês, mas tem muita coisa para ensinar. E ele não podia fazer em corpo físico, porque ele era limitado fisicamente. Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. É por isso que eu vim, para ficar no lugar dele. Quando ele diz assim: mas enviarei outro Consolador. João está dizendo, registrou quando ele fala: mas não, vocês não ficarão órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. No original grego, aquela palavra outro Consolador significa outro da mesma espécie. Jesus está dizendo: eu vou subir, mas o outro que virá é igualzinho a mim, e ele vai ensinar vocês como eu ensino, vai consolar vocês como eu consolo, vai dar poder a vocês como eu também tenho dado. Vocês farão milagres como eu faço, porque a fonte do meu poder é aquele que virá após
diga amém. Uramakala makandarabakala makassuri mikai. A igreja precisa ser diferente. Ah, irmão. A igreja precisa ser o Espírito Santo. Diga santo. Não, diga santo. Pergunta para quem está do seu lado. Você tem o santo em você? Diga, o santo está em você. Diga. Pergunta. O santo está em você. Se o santo está em você, glória. aquela resvaladinha em algumas páginas da internet. Se o santo está em nós, não tem resvaladinha em página de internet. Se o santo está em nós, oh meu irmão, o santo nos leva a santificar. Olha o que eu quero. Santificado seja o teu nome. Sabe o que é a palavra santificado? Na oração, santificado seja o teu nome. Quer dizer, santificar o nome de Deus quer dizer nunca envolver o nome dele com piada. Diga piada. Diga piada não santifica o nome dele. Diga que não santifica o nome dele. Diga, os piadistas não herdarão o reino dos céus. Mas está escrito, tá. A Bíblia é muito clara. Não deve haver chocarrices. Diga chocarrice. É piada. Diga, eu não falarei mais piada. Diga, não falarei mais piada. Quem falava, né? Que às vezes, se você não falava, não precisa falar. Que vai falar. Não fale, irmão. A piada é chocarrice. E quem faz chocarrice não tem o santo dentro dele. Aleluia. Então o santo, ele desce no capítulo 2 para moldar a igreja. Ele desce porque a igreja está esperando ele. Aquele outro consolador. Aquele um que vai viver dentro de nós. Jesus não podia viver dentro das pessoas, porque ele era corpo físico. Mas quando ele sobe aos céus, o Espírito desce, o Santo vem, o governador da igreja vem, e ele vem para ensinar, sim, as doutrinas do céu. Ei, irmão, ele vem para ensinar a ser santo. No céu, os anjos aprenderam a obedecer às regras do céu, porque aqueles que desobedeceram às regras do céu foram lançados para os ares. Alguns estão presos no abismo e daqui a pouco serão julgados e lançados no inferno, porque os anjos do céu, sabendo a língua do céu, não falaram a língua do céu, foram lançados de lá para baixo. Mas a igreja tem a oportunidade, não tendo nascido sabendo a língua do céu, mas tendo o Espírito Santo que veio do céu. Se você falar a língua do céu, você pode ter certeza que você fará parte daqueles que viverão eternamente na presença do Criador dos céus e também da terra. A língua do céu. Diga, pergunte para quem está do seu lado: você fala a língua do céu? Você fala? Falar a língua do céu começa sendo justo. Falar a língua do céu começa, irmão, não falando mal de ninguém. No céu não tem isso. Teve um que começou a falar, sabe aquele... Tem gente que é a lata de lixo da igreja, viu? Tudo que não presta está naquela lata. E sai falando, é a lata de lixo da igreja. Diga, Jesus tem misericórdia. Fala, me livra desse negócio. Deus tem misericórdia de nós. Então, mas a língua do céu, irmão, a língua do céu é diferente, irmão. Quem fala a língua do céu, já viu lá no trabalho? Quando você está lá assim, você vai cantando, assoviando um hino, vai trazendo uma paz no seu trabalho, né? Vai trazendo uma alegria. E a pessoa assim, você é diferente. Você é crente.
Quem fala a língua do céu, fala a língua do céu cantando, em português mesmo, fala a língua do céu assoviando o hino, e o Senhor vai mudando a nossa história e a história da pessoa que está ao redor. Escute, os colonizadores de Portugal, eles implantaram ou quiseram implantar a cultura deles no Brasil. Assim é o céu. O céu quer implantar a cultura dele na terra. Primeiro, a cultura ela vem em forma de ensino. Por isso que a Bíblia diz, Jesus, ele escreveu o primeiro tratado, sobre o qual Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, o ensino do céu na terra é a doutrina celestial. Irmão, quem compra tem que pagar. Quem pede emprestado tem que devolver. Vivermos uma vida de ajudando uns aos outros, externar o amor do Pai, a misericórdia do Pai, a alegria do Pai, externar o Pai que é luz, e nós precisamos ser luz para conduzir as pessoas que estão em trevas. Então quem tem a cultura do céu, ele é diferente, as pessoas olham e não se mistura com ela, não se mistura com ele. Ao contrário, a cultura do céu, ela precisa ir alcançando o mundo. Não é o mundo que vai alcançando a igreja e mudando a cultura da igreja. Já tem lugar que a igreja faz o que quer, faz de tudo, não tem problema nenhum, mas é em qualquer lugar, menos aqui, porque aqui nós reverenciamos aquele que criou os céus e também a terra, e é porque nós somos do céu, irmão. A cultura do céu impede a gente fazer as coisas da terra. A cultura do céu impede a gente fazer as coisas do mundo. O Espírito Santo veio para isso, para nos capacitar, nos alegrar. Quem tem a cultura do céu, uma coisa que é natural dele é ser alegre. Ele não precisa de alegria artificial. O profeta Jeremias, no seu livro, escreve, capítulo 2, versículo 13: 2 males cometeram meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e providenciaram para si cisternas rotas, cisternas que não seguram água, quer dizer, cisterna rachada, caixa d'água rachada. Mas deixa eu lhe falar, aqueles que têm a cultura do céu, a cisterna não é rachada. Deixa eu lhe falar, porque o Espírito que veio do céu, ele salta dentro de nós como rios de água viva. É água limpa, é água clara, é água que mata a sede. E a igreja precisa ser sal. Olha que lindo. Por que Jesus disse: vós sois o sal? Porque o sal gera sabor. E quem come comida com sal lhe dá. Quem come comida com sal dá sede. Se você tem sal, irmão, e aonde você chega, você tem sal, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, vai sentir sede de ser igual a você. Ele vai querer ser igual a você, e você convida ele para a igreja, e na igreja ele vai ver que os irmãos aqui têm comunhão, porque o céu é diferente. Aonde o céu está, ninguém fala mal do outro, as pessoas se abraçam, choram na presença de Deus e dizem: esse pastor vai passar, o irmão vai passar, mas a glória de Deus não vai passar. E eu tenho que falar do amor de Deus, a alegria de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus que perdoa, que toma todo mundo igual no céu, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Você precisa ser sal, eu também, para as pessoas, para provocar sede nas pessoas. E as pessoas falam: eu quero ser que nem você, rapaz. A nossa empresa está quase fechando. Você já viu? O gerente falou, o presidente falou que vai vender, o presidente da empresa, o diretor, está quase fechando. E você vem cantando alegremente todo dia. Claro, é porque a minha vida está na mão do Senhor Deus, não do diretor da empresa. A minha confiança está nos céus, não na terra. Afinal de contas, eu estou ligado em outro lugar, em outro planeta. Eu estou ligado em outro lugar, eu estou ligado no céu, aonde eu estou, é um extraterrestre. Quem acha que extraterrestre existe? Diga amém. Amém. Extraterrestre existe, irmão. Os anjos são da onde? São do céu, então eles são extraterrestres. E você acha que esse negócio que a NASA vê por aí, você acha que são o quê? Além daquilo que é natural, que acontece, os astros vão se movimentar, pode ter certeza que existem uns homenzinhos, não são homenzinhos, uns espíritozinhos que andam para lá e para cá. Guerra dos 7 Dias, 1969, lá nas colinas de Golã,
os exércitos do Egito e de quase todos os países árabes se encontraram e cercaram Israel. E já estava dado como certo o aniquilamento da nação de Israel. Mas dali a pouquinho, na NASA, os computadores daquela época já detectaram que ao redor das montanhas de Golã haviam, aleluia, extraterrestres. E os inimigos de Israel puderam contar depois, testemunhando, que eles viram seres angelicais maiores do que as montanhas nas quais eles estavam cercando Israel. Isso é um fato da história. Israel acabou com aqueles exércitos, sendo um número infinitamente maior. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus é o Deus da igreja, que quer aculturar a igreja para mudar o mundo. O mundo precisa olhar para nós e falar: eu preciso ser diferente. As moças precisam olhar para as moças crentes e dizer: eu preciso ser como você. Não dá mais esse negócio de ficar cheirando uma cocaína, uma branquinha, bebendo, usando um lança-perfume, usando. Para com isso. Olha as moças da igreja, a alegria dela está posta no Senhor, a esperança dela está posta no Senhor. Aquele homem lá era um ego, era. A igreja é cheia de ex-ego, ex tudo que não presta. Mas uma coisa é certa: no dia que se encontraram com Jesus, a cultura do céu entrou no seu coração, e agora eles vivem uma vida de vitória, para a glória de Deus e para a honra da igreja. Diga amém. Oh, aleluia. Não vai demorar e Jesus vai voltar. Ele falou que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo veio. Quem pode testemunhar que o Espírito Santo está aqui? Diga amém. Quem pode testemunhar que ele está na sua vida? Se ele prometeu que o Espírito iria vir, ele veio, é porque a promessa que ele vai voltar também vai se cumprir. Aqueles dois anjos que apareceram no versículo 11 diz: o mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que ele vai voltar. Não vai mandar representante, ele vai vir, ele mesmo, para nos tirar dessa terra, e nós deixaremos de ser colônia e passaremos a viver na sede universal, mundial, cósmica, que é Jerusalém, que está no céu, mas um dia de lá descerá. Quem tem essa esperança, diga: eu tenho. Glória a Deus. Alegria, irmãos. O livro de Atos é o livro que a igreja precisa ler, toda a Bíblia, mas Atos é o livro que a gente precisa mirar. Por que os milagres que aconteceram em Atos, por que não está acontecendo? O que nós precisamos fazer? Vamos olhar para Atos, vamos olhar para esse livro. Peraí, o texto diz que eles estavam orando, então eu preciso, se nós estamos orando, não precisamos orar mais, então vamos orar mais. O texto diz, quando eles foram apartar para ser missionários, no capítulo 13, a Bíblia diz que eles estavam então orando e jejuando. Opa, eu estou jejuando, não estou, então eu preciso jejuar mais. Então nós precisamos olhar para o livro de Atos, e olhando para o livro de Atos nós vamos ver o mover de Deus, a palavra de Deus sendo ministrada com liberdade, o poder de Deus agindo nos nossos corações, tirando as angústias, a tristeza, a mágoa, e colocando no nosso coração o desejo de amar mais e mais aqueles que estão descendo para o inferno. Judas escreve dizendo assim, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Eu e você temos o poder, no nome de Jesus, de irmos atrás dessas pessoas que já estão no fogo espiritualmente, precisam ser tirados de lá. Deus conta com você, moça. Deus conta com você, homem, rapaz, criança. Deus conta com essa igreja que tem a oportunidade de aprender na palavra de Deus a cultura do céu. E a cultura é a faculdade aonde você está. É a faculdade que você está, tem que mudar, porque você chegou lá. A empresa que você está tem que mudar, porque você chegou lá. O diretor daquela empresa vai mudar, porque nunca viu alguém com um caráter que nem o teu, com uma posição que nem você tem, com a honra que nem você tem. Ele vai olhar e vai falar, essa pessoa é diferente. Não quero como um simples trabalhador da minha empresa. Vou ajudá-lo, vou ensiná-lo, vou ensiná-la. Vai ser diretor, vai ser supervisor, vai ser chefe. Ei, você, irmão, irmã, eu não sei onde você trabalha, onde você estuda, mas você precisa ser sal lá. Jesus explicou que quando o sal perde a sua salinidade, perde o seu efeito, ele não presta para mais nada. Mas você tem estado na casa de Deus, tem recebido desse pão quentinho, tem recebido a energia necessária para continuar sendo um
pessoa. A palavra do céu, a cultura do céu é evidente na vida dessa pessoa. E eu preciso ser como essa pessoa. Ah, queridos, O céu é o lugar para onde nós iremos momentaneamente. A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós vamos morar no céu, viu, por favor? A Bíblia não diz em lugar nenhum que nós vamos morar no céu. Tá vendo? Você que está me acompanhando aí vai levar um susto. Em texto nenhum na Bíblia diz que nós vamos morar no céu. Quem já leu que nós vamos morar no céu? Só tem um versículo que Jesus diz assim, ó: vou preparar-vos e quando for, virei para buscar-vos para onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Então, queridos, a Bíblia não diz que nós vamos morar no céu. Mas a Bíblia diz que nós vamos morar aonde Jesus vai estar. Vai morar. Lá que eu quero ficar mesmo. E aonde é que ele vai morar? Apocalipse diz assim: eis que vi a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Nós vamos morar nela. Paulo diz em Filipenses 3:20 que a nossa cidade está no céu, da onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O céu, irmão, será uma viagem para ir, para voltar. O céu será um lugar sublime, mas nós moraremos na Jerusalém celestial, que diz a Bíblia, de Deus desce do céu. Ela ficará nessa terra, será o centro do universo, da Jerusalém celestial, que vai ficar nessa terra. Nós vamos governar todos os mundos que existem, as galáxias, tudo que existe será governado da Jerusalém celestial. A cultura do céu verdadeiramente será colocada na terra, e na terra nós vamos viver todas as maravilhas que Deus tem prometido através da sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Ele virá. O reino de Deus será estabelecido na terra de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontece, a igreja que estava em Atos capítulo 1, esperando o governador, esperando o professor, esperando o Espírito da verdade, o Espírito que traria poder, ela está lá, aguardando, esperando o dunamis, o poder de Deus, para sair pela terra, falando do poderoso amor de Deus, falando do Evangelho. O Evangelho não é boas novas de salvação, o Evangelho é a boas novas, que inclui a salvação, mas o bojo das boas novas, o ápice das boas novas não é a salvação, o ápice das boas novas é o Salvador. Deus veio à terra, não abandonou a sua criação, Ele é real, Ele existe, Ele está no meio de nós, é isso que é as boas novas, e quem recebe Ele, recebe por consequência a salvação. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, amém, irmão? Glória a Deus. Oh, aleluia. Se nós não cuidarmos, a gente coloca a salvação e fazemos uma idolatria. E às vezes pergunta assim: qual a coisa mais importante para você? Não podemos responder a salvação. Porque se respondermos a salvação, estamos dizendo que a salvação é mais importante do que o Salvador. A coisa mais importante para o ser humano é o Salvador. Diga para quem está do seu lado: o Salvador. Agora pergunta para ele: ele está dentro de você? Oh, se ele está dentro de você, vamos dar uma salva de palmas para ele? Vamos dar uma salva de palmas. O Salvador. Os discípulos perguntaram: restaurarás tu a Israel o reino nesse tempo? Eles não tinham entendido que a ordem era para que o reino de Deus descesse na terra e expandisse através dos discípulos. Quando Jesus diz para eles: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Sabe o que significa a palavra testemunha? Irmão, por isso que é difícil, não é assim de qualquer jeito que vai para o céu. A palavra ser-me-eis testemunha, a palavra testemunha, esse texto que Jesus usa, essa palavra significa e ser-me-eis
mártires. A palavra testemunha é mártires. Jesus estava dizendo: vocês vão, se necessário, morrer por minha causa. Oh, amado irmão, como é que nós estamos nesse quesito de morrer pelo irmão? Como estamos? Como estamos no quesito morrer pela irmã? Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Queridos, a cultura do céu, ela nos dá poder para que, se necessário for, a gente morra pelo irmão. Deixa eu lhe falar daqui a pouquinho, não é o assunto agora, mas daqui a pouquinho o anticristo vai pipocar por aí. Antes dele pipocar, vai haver... Irmão, fique tranquilo. Se você que está achando que a igreja está morna, está fria, que as coisas estão acontecendo, que o povo não vem para a igreja, fique tranquilo. Fique tranquilo. Não vai ser essa a igreja que vai subir. A igreja que vai subir vai ser a igreja que vai experimentar o princípio de dores. E o princípio de dores está começando só. Só que, irmão, aqueles que entenderem o que é princípio de dores, por exemplo, eu vou só citar, não é o assunto agora. Por que você acha que tanto homens como mulheres estão usando calças apertadinhas? Quem já viu o homem usar calça apertadinha, irmão? Por que você acha que os homens andam por aí com as calças apertadinhas? As mulheres sempre usaram, a maioria. Por que você acha que as moças têm a sobrancelha bem feitinha? Glória a Deus. Mas por que tu acha que os homens agora estão com os negócios, com os fiozinhos aqui? Os homens não. É homem. A cultura mundana está infiltrando e modelando o mundo para ser uma coisa só. Não é o assunto agora. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas a cultura do céu diz que o homem é macho. Só os machos, diga macho. Então para de ficar usando essas calças apertadinhas. Então, glória a Deus, irmão Tércio. Aleluia. Então, tu já viu, irmão, o rosto dos piá? Tu não sabe se é piá, se é um menino, se é um guri. Tu tem que olhar muito, ouvir ele falar. E a fala parece que ultimamente não está dando para definir muito bem. Não está mais aquela voz, né? Rapaz, os piá, para definir se é um homem, se é a cultura do mundo, irmão. Essa cultura está na contramão do governador que está nessa igreja. O governador do céu, ele veio aqui para nos ensinar que homem é homem e mulher é mulher. Diga amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou encerrando já por aqui, para que nós na próxima quarta-feira a gente dê continuidade ao que nós estamos falando. Atos 1:8, ele diz, né? E é lindo, é o versículo chave de Atos. Recebereis o poder. Para quê? E ser-me-eis testemunha. Mártires, olha, irmão. Mártires quer dizer nem que morra. Escute. Nem que morra. Mas eu não mudo a doutrina. Nem que morra. Mas a doutrina não pode ser mudada. Pecou, precisa confessar que pecou. Porque só subirá ao céu aqueles que confessarem as suas fragilidades a Deus e acreditar. Oh, que glória! Que o sacrifício dele na cruz do Calvário é poderoso para perdoar o homem de qualquer pecado, a mulher de qualquer pecado, nos tornar limpo, purificado, vestes brancas, para subirmos e adorarmos o nome daquele que vive para todo sempre. Amém?
Se colocamos em pé, nos coloquemos em pé. Eu quero orar com você. Após essa oração, nós vamos dar continuidade ainda mais um pedacinho do culto, tá? Pai eterno, nós te louvamos. Aleluia. Te agradecemos, estamos nesta casa, Pai, porque o Senhor nos trouxe. Urabacanda, arabacala, churimicandarai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entender a cultura do céu, a língua celestial, oh Senhor, a língua bíblica, as doutrinas cristãs, as doutrinas que trazem essa cultura judaico-cristã, que estabeleceu o Ocidente até os dias de hoje, e o Ocidente está tremendo, está entrando em colapso, porque não tem mais observado a cultura do céu. Pai, tem misericórdia, nos ajuda a vivenciar os milagres através da cultura, da doutrina, da tua palavra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos no nome de Jesus, e a igreja diz